Há medos que fazem barulho. E há outros que vivem em silêncio. São aqueles que ninguém percebe quando você sorri, conversa ou continua cumprindo suas responsabilidades. Eles aparecem antes de uma decisão importante, antes de uma conversa difícil, antes de um novo começo. Sussurram que talvez você não seja capaz, que pode falhar, que os outros são melhores, mais fortes, mais preparados. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez exista um sonho guardado há anos porque o coração treme só de imaginar o primeiro passo. Talvez uma oportunidade tenha passado diante dos seus olhos e você tenha deixado que ela fosse embora. Talvez esteja cansado de lutar contra uma insegurança que parece voltar todas as vezes que tenta avançar. Se hoje o medo tem ocupado espaço demais dentro de você, permita que uma antiga história do povo Akan, em Gana, caminhe ao seu lado por alguns minutos. Ela não foi criada para pessoas perfeitas. Foi criada para pessoas humanas. Pessoas que tremem, duvidam e, mesmo assim, continuam. Conta-se que em uma aldeia cercada por árvores altas e caminhos de terra avermelhada, vivia Anansi, conhecido por sua inteligência e por suas histórias. Muitos o admiravam, mas poucos sabiam que ele carregava um segredo. Anansi tinha medo. Medo de errar. Medo de ser ridicularizado. Medo de não conseguir enfrentar os desafios que surgiam diante dele. Certa manhã, os anciãos anunciaram que uma grande tempestade se aproximava. Os ventos já agitavam as folhas e o céu escurecia lentamente. Para proteger a aldeia, alguém precisaria atravessar a floresta e levar uma mensagem a um povoado distante, pedindo ajuda antes que os rios transbordassem. Ninguém se ofereceu. O caminho era perigoso. Havia árvores caídas, lama e animais escondidos na mata. Anansi sentiu o coração acelerar. Pensou em ficar em silêncio, como os outros. Pensou em abaixar a cabeça e esperar que alguém mais corajoso se levantasse. Mas ninguém se levantou. Naquele instante, ele percebeu algo que mudaria sua vida. Às vezes, a coragem não chega antes da decisão. Ela nasce depois dela. Com as mãos trêmulas, Anansi deu um passo à frente. Eu irei, disse baixinho. Os anciãos se olharam surpresos. Alguns duvidaram. Outros acharam que ele desistiria antes de sair da aldeia. E para ser sincero, o próprio Anansi duvidava de si mesmo. Quando entrou na floresta, o medo caminhou ao seu lado. Cada galho quebrado parecia um aviso. Cada sombra parecia esconder um perigo. A chuva começou a cair, primeiro suave, depois forte. A terra tornou-se escorregadia e várias vezes ele pensou em voltar. Em um trecho do caminho, encontrou uma ponte de madeira antiga balançando sobre um rio turbulento. A água batia nas pedras com violência. Anansi parou. Sentiu o corpo congelar. Olhou para trás. A aldeia já não podia ser vista. Olhou para frente. Atravessar parecia impossível. Então se sentou sob a chuva e ouviu o próprio coração. Pela primeira vez, não tentou expulsar o medo. Apenas o reconheceu. Eu sei que você está aqui, murmurou. Mas não vou deixar que decida por mim. Levantou-se devagar. Deu um passo. Depois outro. A ponte continuava balançando, o rio continuava rugindo e o medo continuava presente. Nada havia desaparecido. A única diferença era que ele havia escolhido continuar. Quando alcançou a outra margem, percebeu que a travessia mais difícil não tinha sido a ponte. Tinha sido o instante em que decidiu não obedecer ao medo. Anansi chegou ao povoado distante antes do anoitecer. A ajuda partiu imediatamente e, graças àquela viagem, muitas famílias foram protegidas da enchente. Ao retornar, as pessoas o receberam como um herói. Mas Anansi sorriu e disse algo que os moradores jamais esqueceriam. Herói é quem não sente medo. Eu apenas caminhei mesmo sentindo. Talvez esta seja a parte mais importante desta história. Passamos a vida imaginando que coragem significa ausência de medo. Esperamos o dia em que nos sentiremos totalmente prontos, seguros e confiantes. Esse dia raramente chega. Quase todos os grandes passos da vida são dados com o coração acelerado. A mãe que protege o filho. O jovem que faz uma entrevista de emprego. A mulher que recomeça após uma separação. O homem que volta a estudar depois de muitos anos. A pessoa que pede ajuda quando já não consegue carregar tudo sozinha. Nenhuma delas age porque deixou de sentir medo. Elas agem porque compreenderam que a vida não pode esperar a coragem perfeita. Talvez você esteja diante da sua própria ponte. Uma conversa que precisa acontecer.
Um projeto que deseja iniciar. Um pedido de perdão. Uma mudança de cidade. Um tratamento. Um sonho antigo. E talvez uma voz interior continue dizendo que você não consegue. Quando essa voz aparecer, lembre-se de Anansi atravessando a ponte sob a tempestade. O rio não parou. O vento não cessou. A chuva não desapareceu. Mesmo assim, ele chegou ao outro lado. Existe uma beleza silenciosa em quem continua apesar do medo. O mundo costuma admirar resultados, mas o céu conhece as batalhas invisíveis. Conhece as noites em que você chorou escondido. Conhece as vezes em que pensou em desistir. Conhece o esforço necessário para levantar da cama quando a alma estava cansada. Nada disso é pequeno. Cada passo dado em meio à insegurança é uma vitória que talvez ninguém veja, mas que transforma você por dentro. Se hoje suas mãos tremem diante do futuro, não se envergonhe disso. O tremor não significa fraqueza, significa que algo importante está acontecendo dentro de você. Respire. Olhe para o próximo passo, não para toda a estrada. Atravessar a ponte inteira pode parecer impossível. Dar apenas o próximo passo talvez seja possível. E muitas vezes, é assim que a coragem cresce, um passo de cada vez. Talvez a vida não esteja pedindo que você seja destemido. Talvez esteja pedindo apenas que não pare. Porque no fim, as pessoas que transformam suas histórias não são necessariamente as mais fortes. São aquelas que continuam caminhando mesmo quando o coração ainda está aprendendo a acreditar. E quem sabe, daqui a algum tempo, você olhará para trás e perceberá que o medo nunca foi o autor da sua história. Foi apenas uma sombra que caminhou ao seu lado enquanto você descobria a própria coragem. Se esta história falou com o seu coração, escreva nos comentários uma única palavra que represente o passo que você deseja dar a partir de hoje. Sua palavra pode encorajar alguém que também está tentando atravessar a própria ponte. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que esteja enfrentando um momento difícil e precisando lembrar que coragem não é ausência de medo. E inscreva-se no Seeds Motivation, onde histórias de diferentes povos e culturas nos ajudam a reencontrar esperança, força e sentido para continuar. Porque a esperança fala todas as línguas.